Pai, mãe e filha conhecem uma família muito simpática e vão passar um delicioso fim de semana em sua casa de campo. Mas o que acontece lá não é tão delicioso assim. Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu peço licença para divulgar a primeira live do canal Contém Spoiler, quando eu vou analisar as duas versões desse mesmo filme, que é a do vídeo de hoje. Esse filme tem uma versão dinamarquesa de 2022, que eu acho um pouco melhor que a americana, mas as duas têm diferenças sutis no roteiro e valem a pena ser analisadas. Então eu vou fazer essa comparação entre as duas versões, dando spoiler, é claro, dia 25 de setembro, quarta-feira, 8 da noite. E agora vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje cortou cabelo, hein? Você também cortou, né? E some daqui porque esse vídeo não vai ter spoiler. Hoje vamos analisar o roteiro de Não Fale o Mal, a adaptação de um filme dinamarquês de 2022, que teve o roteiro escrito pelos irmãos Christian e Mads Staffdrup, que também levam os créditos pelo roteiro da versão americana, juntamente com James Watkins, o seu diretor. Eu gostei do filme, tem umas semelhanças com Pisque Duas Vezes, que tem vídeo aqui no canal, mas eu gostei um pouco mais desse, porque é uma trama um pouco mais verossímil, não tão pirada quanto o outro, mas são dois filmes muito bons. Nesse vídeo eu vou chamar a atenção para alguns eventos que acontecem no começo do filme, no primeiro ato e no comecinho do segundo ato. Eu vou analisar algumas técnicas usadas pelos roteiristas, então fica tranquilo que não vai ter spoiler. Na primeira cena do filme, a gente está dentro de um carro que está andando numa estrada escura e a gente só vê as costas de um casal que está nos bancos da frente e os olhos de um menino no retrovisor. Depois a gente vai descobrir que esse menino não fala, então ele se comunica muito mais pelos olhos. E além disso, quando você tem uma imagem num espelho, isso pode significar que tem algo invertido, algo fora do lugar, algo errado ali. Os protagonistas do filme são a Louise e o Ben. Mais um pouquinho a Louise do que o Ben. Eles são um casal que tem uma filha chamada Agnes. E esse filme vai ser sobre essa família interagindo com uma outra família que tem as suas peculiaridades e essa interação alterna momentos muito prazerosos e muito estranhos. Principalmente por causa do Pad, da outra família, é um personagem camaleão. O tempo todo ele tá mudando de atitude. Às vezes ele é muito simpático, às vezes ele é um cara já desagradável, que provoca um constrangimento, assim. É um personagem bem interessante, bem construído. Depois daquela cena inicial, que é tipo um prólogo do filme, a gente tem a cena de apresentação de fato dos protagonistas. A família está na beira da piscina e a Agnes está com os pés dentro d'água. E ela quer entrar na piscina, mas a Louise não deixa, porque ainda está frio. Agora vai acontecer a primeira interação entre as duas famílias. O Pad chega do lado do Ben e, muito simpático, pede do verbo pedir a cadeira que está do lado dele. Ele titubeia um pouco e antes do Pad levar a cadeira, o Ben tira o coelhinho que está em cima da cadeira. E esse coelhinho é muito importante e eu já vou explicar por quê. O Pad sai arrastando a cadeira, fazendo barulho de um jeito meio desagradável, pula na água e o Pad, ele pega o filho dele e joga na água. Numa atitude ambígua, pode ser que ele está ali brincando com o filho de boas, mas ele jogou o filho na água com roupa e tudo. Agora temos a apresentação do MacGuffin. Mas o que seria MacGuffin? É o novo sanduíche do McDonald's. Acompanha fritas e refrigerante no combo. Não era para você participar, né? Tá bom. Bom, MacGuffin é um objeto, alguma coisa de cena, que ganha uma importância bem maior do que geralmente teria. Quem baseava muito os seus roteiros em MacGuffin era Alfred Hitchcock. Esse livro é muito bom, ele dá uma entrevista para o Truffaut, e ele explica bem direitinho o que é esse MacGuffin. A família da protagonista está passeando e de repente a Agnes fica desesperada porque ela perdeu o coelhinho de pano. Esse coelhinho de pano é o MacGuffin. Parece que ele não tem importância, mas ele vai ter uma importância grande no final do filme, inclusive tem um momento decisivo por causa desse coelhinho. Voltando àquela cena, quem acha o coelhinho? O Pad. E aí as duas famílias têm a primeira interação mais positiva. Elas são apresentadas formalmente, um por um ali. E o Pad apresenta o Ant, que é o filho dele, que tem problemas de comunicação. Tipo, ele não fala.
Ele é um cara legal, gente fina, mas será que não foi ele mesmo que roubou o coelho? Eu não tinha pensado nisso, mas no final do filme vocês vão ver que faz todo sentido. E o Ped se mostra um cara ainda mais legal quando convida a Agnes para dar um passeio de Vespa. Os pais dela a princípio ficam meio desconfortáveis, não concordam muito, mas aí o Ped demonstra o seu poder de convencimento. Mais do que isso, um poder de manipulação. Então ele consegue levar a menina para andar de moto, começa bem devagarinho e daí volta meio correndão assim, daí os pais já ficam meio lá. Vamos a mais cenas intrigantes do Ped. Tem uma hora lá numa mesa que o Ben tá de saco cheio conversando com um casal dinamarquês. O Ped olha pra ele e faz assim, simulando um suicídio. Esse casal chato dinamarquês reaparece em um outro momento e o Ped espanta o casal contando uma história muito bizarra, constrangedora, e tanto o Ben quanto a Louise morrem de rir. Assim, então nessa hora eles aceitam essa personalidade meio ambígua do Ped, né? Tipo, quando é com os outros, tudo bem, mas quando é com eles não vão achar tão legal assim. O mais importante mesmo é quando o Ped convence o Ben a passar um fim de semana com a família na casa de campo deles. Mais uma vez, o poder de convencimento e de manipulação. E isso pode ser considerado o incidente incitante do roteiro. De repente, o filme dá um corte, sai aquela paisagem ensolarada da Itália e vai para a chuvosa Londres. E essa chuva, esse tempo feio, simboliza os conflitos do casal Ben e Louise. Para começar, o Ben ele está procurando emprego e não está achando, apesar de ter convencido a família inteira a ir para a Europa. Outra coisa é que o Ben ele não gosta da filha dele ficar o tempo todo com um coelhinho de pano. A filha já tem 12 anos e isso incomoda ele. E a Louise é mais protetora da menina. E para finalizar, a Louise não queria passar o fim de semana na casa de campo, mas o Ben, com um certo poder de convencimento, convence a esposa a ir para lá. Ou seja, a Louise está sempre cedendo, sempre fazendo as vontades do marido, mas lá no fim do filme ela vai tomar uma atitude e vai fechar um arco de personagem dela. Como eu já falei, o convite do Ped pode ser considerado sim um incidente incitante, mas nesse tipo de roteiro específico, a característica fundamental é não ter esse momento assim tão transformador que muda as perspectivas do personagem de uma hora para outra. Ben, Louise e Agnes chegam na casa do Ped e da Ciara e as coisas estranhas vão começando a acontecer aos pouquinhos e o Ped vai demonstrando aquela personalidade camaleônica dele, causando uns certos estranhamentos que fazem as visitas ficarem um pouco desconfortáveis, mas não são o suficiente para espantar elas de vez. Eu reparei uma coisa, o Ent está sempre com a mesma roupa de futebol americano. Bem lembrado, isso é bem interessante. Por causa dessa roupa, o Ben dá uma bola de futebol americano de presente pro Ent. Essa bola, a princípio, não tem muita função narrativa, mas lá no final do filme ela vai ser usada pelo Ent para fazer uma coisa. Vai ganhar uma certa importância no recurso de foreshadowing do roteiro. E o Ped e a Ciara, sua esposa, continuam naquela rotina de provocar situações estranhas para as visitas. Primeiro, eles colocam a Agnes para dormir no quartinho do Ent, numa caminha no chão. Depois o Ped faz a Louise comer carne de ave, meio esquecendo que ela era vegetariana. Tem uma hora que eles vão tomar um banho de lago e vai todo mundo de cueca, de roupa de baixo. E temos a cena do restaurante que é muito marcante. Primeiro os dois casais ali já beberam um pouco e começam a falar de sexo. O Ped e a Ciara fazem uma cena que eu não vou dizer o que é. E no final, quando eles estão saindo, o Ped dá uma sacaneada no Ben. E no final do filme a gente vai entender melhor essa minúcia do roteiro aí. Eu não vou dizer o que é. Essas cenas, elas não têm assim exatamente causa e consequência. A função delas é construir uma narrativa cada vez mais constrangedora, mais estranha para a família do Ben e da Louise. Mas importante para o desenrolar da história, que vai ter consequências mais para frente, são as interações entre o Ped e o Ent, o filho dele. Aliás, Ent significa formiga em inglês, aquele bichinho bem pequenininho, insignificante que qualquer uma criança consegue matar. E isso é simbólico. E será que é esse o nome dele mesmo? Boa pergunta. Mas o menino, ele fica o tempo todo tentando se comunicar com a Agnes. E algumas vezes ele é impedido pelo Ped, que fica naquela linha muito tênue entre ser um pai muito dedicado ou um pai muito rigoroso, muito exigente com o filho dele. É melhor parar por aqui, senão você vai acabar dando spoiler.
É verdade, eu só vou destacar mais uma coisinha, um diálogo entre Paddy e Ben quando os dois estão caçando. E a frase do Paddy simboliza uma metáfora do que está acontecendo ali. O que me dá mais prazer é atrair a presa para a armadilha, mais do que fazer a refeição depois. Esse foi mais um vídeo do canal Contém Spoiler. E aí, você ficou afim de ver esse filme? Já viu? Gostou? Não gostou? Concorda com o que eu falei? Sem corda do que eu falei? E desse vídeo você gostou? Então clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque senão, você vai ser convidado para um fim de semana na casa de campo do boneco Josias. Até o próximo spoiler! Muito obrigado por ter assistido até o final e não esquece da live, dia 25, quarta-feira, 8 da noite, comparando essa versão desse filme de 2024 com a sua versão dinamarquesa de 2022. Te espero lá, hein? Até mais. Porra, essa de boneco Josias, o que é isso? Ah, personagem do Igor Guimarães. Oi, eu sou o boneco Josias. Eu sou muito legal e eu quero muito ser seu amigo. Eu vou matar a sua família. Eita.